Oi, pessoal, tudo bem? Então, continuando com nossas aulas, hoje é a aula número 3, a gente vai falar sobre tomada de decisão, tá? O que nós vamos ver? Vamos ver o que é o conceito, né? O processo de tomada de decisão, a racionalidade na tomada de decisão, né? Se ela é totalmente absoluta ou limitada, né? Vamos ver cada um dos passos do processo de tomada de decisão e vamos ver as vantagens e desvantagens de tomar decisões em grupos, tá? Vamos lá, então. Conceitos básicos. O que é uma decisão, né? É escolher entre alternativas, entre possibilidades, né? Com o intuito de resolver um determinado problema, né? Ou aproveitar uma oportunidade, é o que mais os administradores fazemos, né? A gente toma decisões para quê? Para atender o que toda organização procura. E o que toda organização procura? Sermos eficientes e eficazes, atendermos os objetivos da melhor maneira possível, né? Então, o que é tomada de decisão? Tomada de decisão é um processo, tem passos, tem etapas, é um processo cognitivo, né, que resulta da seleção de uma opção entre várias alternativas, tá? Nós vamos ver como é o processo e nós vamos ver que realmente a gente vai ter várias alternativas e vai ter que avaliar em cada uma delas, tá? Então, como é o ambiente da tomada de decisão? Né? Se a gente tivesse uma bolinha de cristal e dissesse, conseguisse ver o futuro, seria muito fácil tomar decisões, né? Mas isso, na verdade, não existe, né? Então, eu posso ter uma determinada situação que acontece num determinado ambiente e eu posso ter duas situações, ou ter muita certeza ou ter muita incerteza, tá? Mas, vamos dizer assim, quanto mais certo, quanto menos incerto, isso vai nos dar o grau de risco na tomada de nossa decisão. Por isso que isso aqui está como um contínuo. Conheço todo, desconheço tudo, não, às vezes conheço uma parte, às vezes desconheço outra, então isso vai determinar o grau de risco na hora de tomar as decisões, tá? Então, sabendo que no ambiente da tomada de decisão nós podemos ter ou muita certeza ou desconhecer tudo, que nós conseguimos visualizar os tipos de decisão a nível organizacional, né? As decisões operacionais. Quais são essas decisões? São decisões mais rotineiras, mais de procedimentos, né? Mais conhecidas, por isso que está no ambiente de certeza, né? Essas decisões são fáceis, né? A gente conhece, ou pelo menos temos uma certeza, né? Maior. A incerteza não é tão predominante. Por exemplo, para fazer a previsão das vendas do mês. Eu conheço os meus distribuidores, eu sei quanto vendo normalmente para eles a cada mês. Com isso, eu consigo fazer uma boa previsão de vendas para o próximo mês, né? Isso seria uma decisão mais rotineira, operacional, tá? Mas por outro lado, vamos dizer, no âmbito mais estratégico da organização, o âmbito mais estratégico se remete a direcionamento do que a organização vai fazer para a sobrevivência dela, para atender os objetivos maiores dela, para satisfazer o cliente. Às vezes, decisões estratégicas são mais inovadoras, num ambiente um tanto mais incerto, nós queremos explorar, nós queremos fazer novas coisas, ou às vezes no ambiente surgem incertezas, ameaças que a gente não estava previsualizando, né? Então, nós temos que mudar o rumo.
tudo isso aí são decisões estratégicas, por isso que elas estão em um ambiente mais de incerteza. Podemos ter alguma segurança, mas ainda a gente nunca tem certeza se alguma coisa vai mudar, tá? Essas decisões estratégicas também se chamam de decisões não programadas. Não programadas porque de repente surgiu, o ambiente está me puxando ao aproveitar uma oportunidade que surgiu nele, ou a me proteger porque surgiu alguma ameaça nele, ou porque surgiu uma oportunidade e eu, empreendedor, quero fazer algo diferente, né? Já as decisões mais operacionais, rotineiras do dia a dia, chamam-se de decisões programadas, tá? Então, aqui só para conceitualizar melhor de que se tratam as decisões programadas e de que se tratam as decisões não programadas. Então, as programadas, como eu disse, são rotineiras, bem definidas, condições estáticas, informações confiáveis, são de regras, procedimentos, políticas, né? E às vezes, para tomar decisões com relação a elas, nós utilizamos modelos matemáticos, planilhas, orçamentos, pesquisa operacional, porque de repente o que aconteceu no passado pode se repetir no futuro de uma forma muito fácil, tipo a previsão de vendas, tá? As decisões não programadas são singulares, inovadoras, específicas, ambíguas, né? Desestruturadas, porque casualmente elas surgiram de repente, né? Então, são condições dinâmicas, pouca informação disponível, às vezes é uma coisa nova no ambiente, né, que a gente tem que trabalhar, né? Julgamento e princípios do tomador de decisão, né? Casualmente, a tomada de decisão aqui é mais do administrador, nas não programadas. Nas programadas, tu como toma decisão, seguindo as regras, os procedimentos ou políticas já pré-estabelecidos, né? Decisões não programadas, quais as técnicas de apoio à decisão? Às vezes utilizam simulações de cenário, às vezes a intuição. Tem vários sistemas de apoio à decisão também que podem ajudar a fazer simulações, entre outras coisas, tá bom? Tá, então, agora vamos falar de como que é o processo decisório, tá? Então, em teoria, nós tomamos decisões seguindo estes 6 passos, né? Nós identificamos qual é o problema ou a situação, qual é o problema, oportunidade, né? Fazemos um diagnóstico desta situação, desenvolvemos alternativas diante desse diagnóstico, avaliamos cada uma das alternativas, selecionamos a melhor alternativa, implementamos, fazemos monitoramento e damos um feedback. Se a coisa foi legal, seguimos fazendo a mesma coisa. Se a coisa não foi legal, a gente faz uma nova redefinição, né? Identificamos de novo qual a situação. Mas vamos vendo então cada um desses elementos mais detalhadamente, tá? Então, vamos começar com a identificação do problema, né? Então, na verdade, o que tu identifica a situação? Na verdade, tu pode ter um problema ou pode ter uma oportunidade. Às vezes, os problemas surgem de procedimentos que, de alguma forma, estão dando algum desempenho insatisfatório ou algum risco de não alcançar o objetivo já traçado, né? Aí eu coloquei um exemplo de repente tenho que demitir funcionários para impedir uma crise futura financeira, né? Uma decisão que teve que tomar para tentar de arrumar aquele problema, né? Mas às vezes não é só um problema, às vezes é uma oportunidade que surgiu no ambiente e que eu quero aproveitar para melhorar as metas que já havia estabelecido, né? Um exemplo, comprar uma marca para crescer ou expandir a empresa, né? Então, a identificação do problema nem sempre é óbvia e vai depender muito do feeling do administrador, tá? É ele que percebe se há problema ou não,
tá bom? Então, é um processo um tanto ambíguo e subjetivo, sim? Uma vez identificado o problema ou oportunidade, né, nós precisamos fazer um diagnóstico. O que é um diagnóstico? Né? Nós temos que nos familiarizar com esse problema ou oportunidade. Nós devemos analisar quais são as causas ou origens da situação e estabelecer objetivos. O que eu pretendo alcançar, o que eu pretendo fazer diante desse problema ou oportunidade. Tá? Nós vamos ver mais adiante, até em outras disciplinas vocês vão ver como é que se faz um diagnóstico organizacional. Muitos já devem ter escutado sobre análises SWOT, onde eu verifico quais são as forças internas, quais são as forças externas da organização, né? Quais são minhas fortalezas, quais são minhas fraquezas, quais são os entes de fora que me afetam, que ameaçam, ou quais são os entes de fora que podem me dar uma oportunidade. Então, eu faço uma análise e defino o que eu vou fazer. Né? Essa é uma forma de me familiarizar com o problema oportunidade, tá? Então, quando eu entendi a situação e defini que nós precisamos fazer isso e aquilo, nós já estamos desenvolvendo alternativas, tá? Então, nós temos que ter cuidado, né? Que às vezes de pegar uma situação sim ou não. Na verdade, a ideia é não resistir à alternativa mais fácil. A ideia é tentar de ver várias formas de responder a problema ou oportunidade que está diante da gente, né? Para depois analisar a viabilidade de cada alternativa. Então, uma técnica para tentar desenvolver alternativas diante do problema é o brainstorming. As pessoas, assim, de forma, vamos dizer, bem aberta, sem pressão, vão botando o que eles acham. Por isso que se chama tempestade de ideias. E juntando essas ideias, vamos se avaliando e vai surgindo a melhor solução. Tá? Essa é uma alternativa. Outra forma de avaliar e de trazer alternativas, fala-se do conflito criativo. O que é o conflito criativo? Vamos dizer que um moderador, ou talvez o administrador em si, vai fazer com que as pessoas vão expressando suas opiniões, tá? E vão criando um ambiente onde outras vão trazendo, mas gerando uma discussão, não uma discussão de clima aberto. Não é, o brainstorm é mais solto, tu vai sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica de outras pessoas, tu vai botando ideias. Depois o administrador vai, revisa essa lista de ideias e ele escolhe quais são as alternativas, né? No segundo caso, não. No segundo caso, nós nos reunimos e vamos falando as ideias, mas ao mesmo tempo somos ou criticados ou complementados e em um clima de discussão e consenso se desvendam as possíveis soluções. Tá? Então, são duas técnicas que os administradores utilizam para desenvolver alternativas. Uma vez que eu tenho as alternativas, as avalio. Então, que critérios eu devo ter para avaliar as alternativas? Eu devo verificar qual é o impacto financeiro de cada uma das alternativas. O que é o impacto financeiro? São os custos e benefícios associados a cada alternativa em termos monetários. Tá? Eu também posso ver o benefício em termos mais qualitativo, se ela aumenta a qualidade, se ela melhora a produtividade, se a alternativa satisfaz mais os clientes, né? Outra coisa de verificar é a questão dos ativos intangíveis.
se realmente ele afeta outras, se ele afeta esses ativos intangíveis, né? Ou seja, se a alternativa melhora a minha reputação, traz maior lealdade ou satisfação para os clientes e trabalhadores, se traz um benefício para a marca, né? Então, como essa alternativa está impactando nesses ativos intangíveis valiosos para a organização. Outra coisa é o tempo de implementação. Às vezes pode ser uma alternativa muito bela, traz muito benefício, ela também pode ser barata, pode ser que impacte de forma positiva aos ativos intangíveis da organização, mas se demorar muito tempo em ser desenvolvida, talvez não seja muito eficiente, né? Então, é importante avaliar o tempo de implementação e a probabilidade de atrasos e adiantamentos, tá? E a ideia também de se nós termos os recursos, né? Na verdade, isso aqui está atrelado ao impacto financeiro, tá? Ou seja, nos recursos não só em termos financeiros, mas também em termos, talvez, de, como diz aí, novos trabalhadores, né? Em termos mais de ativos, recursos ativos tangíveis na organização, tá? E o risco, a probabilidade de sucesso de cada uma das alternativas, porque eu posso fazer uma alternativa, mas talvez estou em um cenário muito incerto e o risco de que ele seja um sucesso seja pouca. Então, tem que avaliar também de quais as alternativas são mais prováveis de sucesso, tá? Uma vez que vocês têm avaliado todas as alternativas com esses critérios que falei no slide anterior, vocês escolherão qual a melhor alternativa que se adapte aos objetivos da organização, né? E a ideia é que resolva o problema, né? Então, nesse momento é valorizada a competência do administrador, porque ele que segundo o conhecimento dele, segundo a experiência dele, escolhe a alternativa. Tá? Então, para implementar a alternativa, é importante ter cuidado se os envolvidos entenderão o trabalho e conseguirão realizá-lo. Então, tomar a decisão é, claro, uma responsabilidade do administrador, mas o estudo da decisão e, como estávamos vendo, nós fizemos brainstorming ou fizemos uma reunião, né, uma reunião de, agora se me foi o nome, mas uma reunião entre as pessoas, discutindo e trazendo um consenso, é muito importante, porque a ideia é que todos estejam comprometidos para desenvolver as tarefas, atividades combinadas para resolver os problemas ou situação de oportunidade, né? A ideia é ganhar o comprometimento de todos os membros da organização. Uma vez que eu implementei a alternativa, eu tenho que monitorar se essa alternativa foi a melhor decisão, né? Então, eu vou fazer um segmento, né? E caso houver houver problemas, os objetivos traçados não forem atendidos como esperado, deve-se redefinir o curso da situação, né? Redefinir novamente, ver as novas alternativas, implementar novamente e de novo monitorar para depois ter aquele feedback para ver se a gente está fazendo da melhor forma possível, né? Então, é um processo contínuo, é um ciclo, certo? Então, esse processo de tomada de decisão é muito racional. Supostamente, se tu seguir os 6 passos, tu vai conseguir ter a melhor solução, tá? Chama-se de modelo racional absoluto. Tá? Então, quando que esse modelo racional absoluto funciona? Quando a situação é bem definida, formulada,
Quando as metas e os objetivos são claros e conhecidos por todos os envolvidos. Quando não há restrições de tempo e de recursos, né? Eu escolhi minha solução com um determinado tempo de produção e eu não vou ter nenhuma restrição com relação a esse tempo e com relação a esses recursos que eu tinha escolhido, né? Quando existe uma informação precisa, mensurável e confiável para eu conseguir verificar se realmente as ações estão sendo estabelecidas e estão sendo desenvolvidas, né? Quando todos os critérios para avaliar as alternativas são identificáveis e estáveis, tá? E quando o tomador de decisões é totalmente racional, quando ele utiliza a lógica para avaliar as alternativas, né? Escolhendo maximizar seus objetivos. Mas olhem a situação. É uma situação perfeita, tá? Ali que entra, então, a questão da racionalidade ilimitada. O que acontece? Por que limitada? O cenário que falei anteriormente é um cenário em termos de perfeição, coisa que não existe na vida real. Nós, tomadores de decisões, temos limitações, e essas limitações podem ser situacionais ou do indivíduo em si, tá? Por isso que, na verdade, as decisões não são totalmente racionais. Existe o conceito de racionalidade limitada. Quando, por exemplo, às vezes eu não tenho todas as informações para tomar a decisão. As restrições de custo e tempo sempre estão predominando. De repente, um dia diz, tá, tu tem o tempo X, mas amanhã não é um tempo X, de repente um tempo menor do que estava se planejando, assim como o custo, né? De repente, em algum momento, tu pensou que a situação era somente A, B e C, e depois tu visualiza, putz, não era só A, B e C, também tinha D, E e F. Então, a situação se torna um pouco mais complexa, né? Então, as situações não são totalmente gerenciáveis, sempre tem algum momento que pode ser modificadas. Por outro lado, nós, pessoas, não conseguimos armazenar todas as informações possíveis para uma determinada situação. Não somos computadores, né? Nem processamos as informações de forma muito rápida, né? Então, talvez a gente define as situações, mas através das nossas percepções, tá? Por isso que surgiu esse conceito. O conceito da racionalidade absoluta era, lá por 1910, surgiu esse conceito com Taylor, tá? Nós vamos ver isso mais de perto lá em TGA, Teoria Geral da Administração, quando viéramos como é que surgiu o pensamento administrativo. Mas lá desde Taylor, em 1910, por ali, até 1960, 70, com estudos dos psicólogos comportamentais, organizacionais, se viu que realmente a racionalidade absoluta não existe e que estes elementos que estou falando para vocês, que são limitações situacionais e limitações do indivíduo, fazem que a racionalidade não seja mais absoluta e sim limitada, tá? Então, esse é o conceito de racionalidade limitada. Diz-se que a racionalidade das tomadas de decisão não é totalmente absoluta e limita-se a esses fatores, tá bom? Então, nós estamos falando sobre a racionalidade limitada, dizendo de que tem fatores individuais e situacionais que fazem com que essa decisão não seja absolutamente racional,
né? Então, aqui entra em cena um elemento, né, um fator chamado intuição. O que é intuição? Né? Porque muitas pessoas dizem, ah, minha intuição me disse isso e por isso eu tomei tal decisão. Né? Intuição não é uma coisa tipo, estou tomando banho e de repente, eureka, veio ideia. Não é assim que veio por obra e graça do Espírito Santo. Na verdade, são coisas que a gente interiorizou, são experiências que a gente interiorizou anteriormente, que faz com que tu agora tenha uma ideia de como solucionar o problema. Então, na verdade, a intuição é um processo cognitivo baseado em experiências vivenciadas, tá? Quanto maior o nível organizacional tu esteja, mais tu vai utilizar tua intuição, porque tu vai ter muito, já teve um recorrido maior na organização ou na tua vida profissional e tu vai ter experiência para poder tomar decisão segundo essa intuição, tá? Então, e a intuição está ligada também à coragem, à confiança que tu tens para resolver esse problema com essa ideia que tu teve da tua experiência, né? Mas tem que ter cuidado, porque situações complexas requer com que tu faça uma análise, um diagnóstico, né? Utilizando informações relevantes. A gente não pode recorrer sempre àquela intuição, àquela experiência já vivenciada. Na verdade, ela complementa a outra, né? Diz a dicotomia entre razão e coração, mas na verdade não é na dicotomia, na verdade uma complementa a outra. E a intuição não é uma coisa sublime, assim, a intuição é uma coisa que tu adquiriu devido à tua experiência, então tem uma certa racionalidade também, tá? Então, nós podemos utilizar a nossa intuição, sim, mas sempre quando a gente tenha feito toda uma análise e complementado com essa nossa intuição, tá? Então, agora tomada de decisão em grupo, né? Quando, na verdade, na maioria das vezes, os administradores tendem a tomar a decisão em grupo, não tem como fugir dessa, né? Então, a tomada de decisão em grupo é uma dinâmica diferente e individual. As pessoas precisam discutir suas ideias, procurar consensos, fazer alianças e coalições. Então, essa questão de tomar decisão em grupo tem as suas vantagens e desvantagens. Vamos vê-las? Então, quais são as vantagens de tomar decisão em grupo? Na verdade, é aquilo que nós falamos no começo, aquele consenso criativo, tá? Conflito criativo. Na hora de nós definirmos soluções no processo de decisão, né? De definirmos, alternativas, nós fazíamos o brainstorming ou aquele conflito criativo. Então, no conflito criativo, na verdade, nós estamos em grupo tomando decisões. Tá? Então, quais são as vantagens? Na verdade, nós temos maior qualidade na precisão da solução dos problemas. Por quê? Porque uma cabeça, duas cabeças, três cabeças pensam melhor que uma. Né? Nós partilhamos mais informações entre os membros. Todos temos as mesmas informações ou compartilhamos as informações com todo mundo, né? Maior diversidade, experiência e perspectiva sobre os assuntos. Cada quem vai compartilhar a sua experiência ou a sua intuição, né? Identificamos um maior número de alternativas, com certeza, né? Como disse, 2, 3, 4, 5 cabeças pensam melhor que uma só e trazem mais alternativas. Né? Aumento da motivação das pessoas envolvidas na decisão, porque se eu concordar com tudo que está falando, com maior razão vou desenvolver meu trabalho de forma motivada. Né? Maior acertação e legitimidade na decisão
dos envolvidos. Se eu sou motivada, eu vou aceitar e vou legitimar essa decisão tomada, né? E maior e melhor controle sobre as ações subsequentes à decisão, já que todo mundo está concordando, já que todo mundo está motivado, já que todo mundo está aceitando fazer as ações, eu vou conseguir controlar melhor, né? Tá? Essas são as vantagens, mas quais são as desvantagens? Processo de decisão demorado. Quantas vezes a gente não foi para uma reunião e disse, nossa senhora, quanto demora as reuniões? Será que são eficientes mesmo? Se a gente tomou uma solução muito boa, que tu percebeu que tu sozinha não iria tomar, com certeza a reunião foi valiosa, né? Às vezes tem reuniões que as pessoas falam e não chegam a nenhuma conclusão. Às vezes a gente desperdiça um tempo precioso. Não tem como fugir disso, né? Maior ineficiência e maior consumo de recursos. Como eu disse, às vezes tu diz, nossa, perdi meu tempo, poderia estar fazendo outra coisa no lugar de estar assistindo essa reunião que não chegou em nada, né? Possibilidade de gerar impasse prolongado, porque às vezes uma pessoa pensa uma coisa, a outra pensa outra, e a questão de fazer esse consenso demora na tomada da decisão, né? Maior pressão em aceitar os pontos de vista do grupo, tá? Eu não concordo, mas se a maioria diz que isso, vá, né? Tendência de chegar às decisões menos criativas e ousadas, porque de repente a maioria do grupo é mais conservador, ou tu eres mais empreendedor, mas tu tem que aceitar o que todo o grupo decidir, né? E se priorização do consenso em detrimento ao melhor resultado, como disse. Todo mundo tem que consensuar, a tomada de decisão é do grupo, né? E se dilui a responsabilidade quanto ao resultado da decisão. Por quê? Porque é todo o grupo que tomou a decisão, não foi só tu. Se caso fizessem alguma coisa, definirem, desenvolverem e não deu certo, não é culpa só de um, na verdade, seria de todo o grupo, né? Então, pessoal, isso aqui era o que eu queria passar para vocês com relação à tomada de decisão. Tá? Agora vocês vão no texto, complementam o que eu passei aqui nos slides, façam sua reflexão, façam seu mapa mental, postam para mim no Moodle, façam sua pergunta para refletir e discutir, postem para mim no Moodle e nos vemos num encontro online para conversar um pouquinho mais sobre tomada de decisão, tá bom? Então, até um encontro.